Então a gente vai continuar tratando sobre isso, sobre criação de filhos. E a gente tratou sobre o propósito. E agora a gente vai tratar hoje sobre a questão da disciplina dos filhos. É um assunto um tanto politicamente incorreto, entre aspas, né? A gente tratar sobre disciplina dos filhos. É pensar fora da caixa, porque a gente é muito acostumado a achar que a gente só pode levar os nossos filhos na conversa, sem chegar em nenhum momento que vai ter que disciplinar. Que disciplinar não é uma coisa de Deus, não é uma coisa boa. Mas nós vamos começar a introduzir o assunto hoje e perceber que disciplina é algo que está dentro da palavra de Deus. Então é um assunto um quanto politicamente incorreto, porque o nosso mundo não vê a disciplina bíblica com bons olhos, né? Eu não sei quantos de vocês acompanharam uma polêmica que teve na faixa de 2 anos atrás, na internet, sobre um livro que uma mulher lançou acerca da disciplina de filhos. E o nome dessa mulher é Simone Quaresma. Ela é uma presbiteriana muito conhecida na questão de ensinar filhos, né? Tratar desse aspecto da palavra de Deus. E a Justiça do Rio de Janeiro proibiu que esse livro fosse vendido no Rio de Janeiro. Proibiu que o livro que ela publicou fosse vendido no Rio de Janeiro. E cá para nós, quando há esse cerceamento, quando há essa restrição da liberdade de expressão, a nossa fé nos próximos anos, você pode ter certeza que ela vai começar a ser reprimida pelo poder judiciário. O poder judiciário do Brasil, o poder judiciário, ele é progressista. O poder legislativo do Brasil, ele é um pouco mais conservador, mas o poder judiciário, ele tem uma visão mais progressista. Aí você pode estar perguntando, pastor, o que é progressista? Vamos ver alguns assuntos aqui, eu vou citar algumas ideias do progressismo. Algumas ideias do progressismo é o seguinte: fazer aborto deve ser um direito da mulher. A mulher deve ter direito de usar roupa curta sem ser incomodada. Os negros ainda sofrem preconceito no Brasil. A polícia é mais violenta com os negros do que com os brancos. As cotas são uma boa medida para fazer com que os negros entrem na universidade. 2 homens devem poder se beijar na rua sem serem importunados. A escola deveria ensinar a respeitar os gays. Deveria ser permitido aos adultos fumar maconha. Essas são algumas das pautas progressistas, né? E estas são algumas das frases que ilustram as principais questões progressistas no debate público de hoje, de acordo com os pesquisadores Esther Solano Galego, da Unifesp, e também Pablo Hortelado, da USP, e Márcio Moreto, da USP também. São professores provavelmente ali, que ensinam nessas faculdades e mostram essa questão do progressismo. Enfim, o livro ele foi proibido de ser vendido no Rio de Janeiro, porque esse livro ele trata de uma perspectiva bíblica acerca da disciplina dos filhos. Então, é esse mesmo tema que a gente está propondo lidar hoje. É esse mesmo tema que a gente vai falar hoje, sobre disciplina dos filhos. E eu sei que esse tema ele é considerado politicamente incorreto no nosso meio. Muitas pessoas dentro da igreja têm problema com esse tema disciplina dos filhos. A sociedade não aceita e até hoje as vovós elas arrepiam quando pensa que o neto vai ser disciplinado, né? Vão passar por isso, né? Isso realmente é um tabu para muitas pessoas, porque existem pais que vão em outras direções. Eu prefiro não disciplinar, pastor. Eu tenho outros métodos de tratar com meus filhos. Eu tenho outro modelo de correção. Eu tenho outro modelo para lidar com o comportamento deles. Eu sei outra forma de educar os meus filhos. Mas todos esses modelos, que não é através da disciplina bíblica, são modelos equivocados. E é isso que nós vamos ver hoje na palavra de Deus. Os primeiros caminhos equivocados, um dos primeiros caminhos é o suborno. O pai não disciplina o filho da forma correta, então as pessoas tentam lidar com eles de que forma? Usando o suborno. Estão sempre tentando comprar os seus filhos.
Um exemplo é quando você vai num supermercado, quando você vai num mercantil, quando você vai numa loja de brinquedos, ou que tem algum acessório que a criança queira. E você diz, filho, vamos embora. Mas o filho não quer ir de jeito nenhum, ele começa a fazer birra, começa a espernear. E o que é que o pai faz? O pai diz, filho, vamos, que se você for, o papai vai te dar um pirulito. Filho, vamos, que se você for, o papai vai, ou a mamãe vai te dar aquela sobremesa. Vamos, filho, se você for, se você vier, o papai vai te dar aquele carrinho que você tanto quer. Então, essa, muitas vezes, é a maneira dos pais lidarem com os seus filhos. Através do... Primeira coisa errada é o suborno. Nós queremos subornar os filhos. A segunda coisa que nós tentamos lidar com nossos filhos é através da ameaça e também de mentiras. Outras pessoas vão tentar manipular os filhos ao invés de disciplinar da maneira bíblica, tentando fazer o seguinte. O filho faz alguma coisa errada e o que é que o pai diz? Meu filho, se você fizer tal coisa, você vai ficar sem televisão para o resto da sua vida. Será que nós estamos dispostos a cumprir isso? Será que nós vamos realmente fazer isso que a gente está dizendo? Ele vai ficar de castigo para o resto da vida sem nunca mais assistir televisão? Eu acredito que isso é improvável, que a gente não vai conseguir fazer isso. Então, essas ameaças, elas não também são a maneira correta de você exercer a disciplina bíblica na vida do seu filho. Então, certa vez, pastor ele vai contar o seguinte, que ele chegou na casa de um irmão e o filhinho do irmão disse o seguinte, pastor, não entra naquele quarto. Aí ele disse, por quê? Porque mamãe disse que lá naquele quarto tem um bicho que é perigoso. Na verdade, era o quarto da mãe dele. Só que a mãe não queria que a criança entrasse para bagunçar o quarto, e o que foi que a mãe fez? Mentiu, dizendo que tinha um bicho. Então, não precisa nem dizer que isso era mentira, né? Então, é outra maneira errada de você instruir a criança, de você orientar a criança. Outra coisa, terceira coisa errada que os pais fazem ao lidar com o comportamento dos seus filhos é discutir com a criança. Discutir com a criança é outro caminho equivocado. É você ficar debatendo com seu filho. No popular, aqui no Ceará, é ficar se trocando com o seu filho. Pais e filhos não debatem coisas. Grave isso, irmãos. Pais e filhos não debatem coisas. Quando você fica debatendo com seus filhos, você se coloca no mesmo nível que os seus filhos. E você é do mesmo nível que os seus filhos? Sim ou não? Não, por quê? Porque Deus colocou você como autoridade sobre a vida do seu filho. Deus não colocou você no mesmo nível que o seu filho. Deus colocou você num patamar de autoridade. Então, o seu filho, ele ouve a sua ordem e o chamado dele, segundo Deus, é fazer o quê? Obedecer. É isso que Deus nos ensina. O quarto equívoco acerca da criação de filhos é ser amigo do seu filho antes de você ser uma autoridade. A gente querer ser mais amigo do filho do que uma autoridade. Uma maneira errada que as pessoas têm de lidar com os filhos é dessa forma. Eles querem ser os pais mais legalzão, sei lá como é que chama a palavra, que existe. O pai mais amigão que existe dos filhos, querendo que os seus filhos se tornem os melhores amigos deles. E vai chegar um momento que você vai ser amigo do seu filho. Isso cabe na criação de filhos, o pai ser amigo do filho. Mas, em primeiro lugar, a primeira coisa que deve ser desenvolvida no seu relacionamento seu e do seu filho é que você é uma autoridade sobre a vida dele. Depois, você pode colocar em segundo lugar que você deve ser amigo do seu filho. Mas a primeira coisa que tem que ficar claro para ele é que o papai e a mamãe são autoridades e ele deve se submeter a essa autoridade que Deus deu aos pais. Então, o que acontece? A verdadeira amizade, ela é fruto dos pais exercendo a autoridade bíblica na vida dos filhos e os filhos se submetendo a esta autoridade. Como é que vai vir a amizade? Os pais exercem a autoridade que Deus deu,
Os filhos se submetem e nesse relacionamento vai haver amizade. Se for assim, irmão, se não for assim, vai acontecer o seguinte. A revista Veja, no ano 2000, a capa dela dizia o seguinte: filhos tiranos, pais perdidos. Filhos tiranos, pais perdidos. Na capa da revista tinha uma imagem assim, do pai de 4 no chão e o filho com o pé sobre o pai, mostrando ali que ele realmente dominava o pai, né? Essa matéria falava como era necessário os pais colocarem limites na vida dos seus filhos, sobre como os pais, estava falando que os pais desses últimos dias, eles querem ser mais amigões dos filhos do que, de fato, a autoridade em impor limites, né? Então, o que é que os pais da nossa geração estão fazendo o quê? Colhendo aquilo que estão plantando. Os anos se passaram e depois teve outra capa da revista que dizia o seguinte: eles que mandam. Eles que mandam. É um retrato dos adolescentes de hoje. Como é que são os adolescentes de hoje, pastor? Tem gente que tem orgulho de dizer, meu filho mexe em tudo de celular. Meu filho sabe tudo de internet. Ele é muito inteligente. Achando que isso é uma grande vantagem, né? Na verdade, eles são os reis da era digital. Decidem o que a família vai comprar, custam caríssimo para os pais, mas estão mais desorientados do que nunca. Estão mais desorientados do que nunca. Isso é a sociedade ao nosso redor falando e dando um tapa na nossa cara, na cara de muitos pais que possuem e conhecem a palavra de Deus, mas não aplicam essa palavra na criação dos seus filhos. Não aplicam. Escuta o que o professor diz, escuta o que o psicólogo diz, escuta o que o fulano de tal diz, e acha, mas não pergunta o que a Bíblia diz, ou se sabe o que a Bíblia diz, ele sufoca aquilo porque está acontecendo o que está lá em Romanos. Ele está amoldado a este mundo e a mente dele é mais prisioneira das filosofias do mundo do que da palavra de Deus. Outro método errado, outro caminho equivocado é você dar uma surra nos seus filhos. Pastor, o senhor não vai ensinar hoje para dar uma surra, não? Não vou ensinar para dar uma surra. Surra não é bíblico. Surra também é um caminho equivocado na maneira de você disciplinar o seu filho. Disciplina bíblica, o uso da vara é completamente diferente de surra. Ah, pastor, agora eu estou começando a entender. Então, disciplina bíblica não é surra, não é surra. Disciplina bíblica não é surra. Em termos de palavreado, na nossa casa, nós nunca deveríamos usar a expressão bater. Vou bater em você. Vou bater no meu filho. Nós não batemos nossos filhos, nós disciplinamos os nossos filhos, que é completamente diferente. É completamente diferente. Surra não é o caminho que Deus tem para você criar os seus filhos. Não é o caminho para você criar os seus filhos. Pegar ele pela orelha e sair arrastando pela casa não é o caminho para criar os seus filhos. Tirar o cinto e dar uma surra nos seus filhos não é o caminho. Pegar a sua mão para bater nele e pegar onde der certo não é o caminho que a Bíblia ensina. A Bíblia não nos chama da surra dos nossos filhos. E agora a gente vai pelo menos entrar mais um pouquinho hoje, de como deve ser que a gente deve usar a disciplina bíblica. Como aplicar a disciplina bíblica de forma correta. No livro de Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai dar instruções para toda a família. Ele vai começar a falar com os filhos e depois ele vai falar com os pais também. Ele vai para os dois. E aqui Paulo vai começar a ensinar no capítulo 6. Ele vai dizer o seguinte: pais, não levem os seus filhos à ira, mas antes criai segundo a disciplina e a instrução do Senhor. A disciplina física e a instrução são duas coisas separadas, não. A disciplina bíblica e a instrução são duas coisas que caminham lado a lado. Duas coisas. Esse é o modelo bíblico. Qual é o modelo bíblico, pastor? O modelo bíblico envolve tanto instrução como correção. Envolve tanto conselho
quanto disciplina. Envolve tudo isso. E em Provérbios a gente vai encontrar uma palavrinha muito importante, palavrinha, não sei se eu vou pronunciar corretamente, que é shebt, que traduzida do hebraico significa vara. Você conhece essa palavra? Vara. Então nós vamos passar por textos de Provérbios que essa palavrinha é usada no livro de Provérbios, para que nós possamos entender quanto mais sábio, nós vamos entender como o homem mais sábio do mundo, Salomão, instruía o seu próprio filho, melhor dizendo. E a primeira... Tem que ligar de novo. Travou, foi? Se ficar muito tempo sem mexer, tem que ligar. Mas enquanto liga aí, você pode... Tem que ligar e desligar. Enquanto liga aí, você pode... Ligou? Coisa boa. Dá um F5 aí. Primeiro versículo vai dizer o seguinte. Provérbios capítulo 13, verso 24. Diz o seguinte. Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem ama, não hesita em discipliná-lo. Isso aqui está na NVI. Quem se nega a castigar o seu filho, não... Vamos repetir? Não ama. Quem ama, não hesita em discipliná-lo. Quando você entende que a disciplina bíblica é para o bem do seu filho, é para o bem, e só quem faz de fato isso é quem ama, você não vai deixar de fazer isso. Porque você vai entender que disciplinar o seu filho é um gesto de amor. Né? O que Salomão está querendo dizer aqui é o seguinte, que as crianças não nascem com um coraçãozinho puro, como a gente pensa. Não nascem. As crianças, elas nascem com o coração cheio de insensatez. Nascem com um coração que não é sábio. Pelo contrário, nascem com um coração insensato. Você percebeu que o seu filho não nasceu uma pessoa sábia? Percebeu? Você percebeu que o seu filho não faz boas escolhas? Hã? Percebeu, não? Ele sempre fez boas escolhas, seu filho? Se ele sempre fez boas escolhas, parabéns. Então, o seu filho é diferenciado. Então, nossos filhos nascem com coração insensato, propenso a fazer escolhas ruins, escolhas erradas. Propenso a ser egoísta. É só você olhar para o seu próprio coração, quando você era pequeno. Você gostava de dividir as coisas? Nem sempre, né? Você precisou ser ensinado. Normalmente, o que o papai diz à mamãe? Você tem que dividir, né? Então, o nosso coração é propenso a fazer coisas erradas, a querer fazer as coisas do jeito dele, no tempo dele, que irá e que no tempo dele e que se ira profundamente, melhor dizendo, quando as coisas não são feitas do jeito dele. Não é isso? Até hoje, os adultos são assim. Algumas pessoas precisam que Jesus trabalhe nessa área. Quando as coisas não são feitas do jeito dele, ele fecha a cara, ou peca, ou diz alguma palavra, ou não quer mais conversa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu vou falar aqui, tem alguns irmãos provavelmente que não vão concordar. Então, eu oro para que Deus talvez abra o seu entendimento para entender. Não sei se você vai concordar ou não, mas eu vou falar. O Paul Washer, algum tempo atrás, ele foi muito criticado quando ele ensinou sobre depravação total do homem. Ele estava ensinando sobre depravação total, ele afirmou que um neném de 1 mês de vida, se tivesse força suficiente, ele mataria os pais. E muita gente não acredita nisso. Que, pastor? É tão bonitinho, é tão fofinho. Será que meu filho faria isso? Pois eu não vejo que a criança faz isso, pastor, eu discordo. É duro de ouvir, irmãos, mas se você for estudar realmente o que é natureza pecaminosa, você vai entender que é real. É duro, mas é real. Você imagina o seu filho num ataque de ira quando ele é criança, novinho mesmo no peito. Você já percebeu como ele fica brabo, chora até ficar sem ar às vezes? Você imagina ele com a força de um adulto e sem a consciência educada de um adulto, o que ele ia fazer? Você acha que ele ia fazer o que com você? Ele ia bater em você. Ele estava agindo pelo instinto. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Mas
É claro, para quando você vai estudar a natureza pecaminosa do homem, a depravação total, você vai entender que as crianças têm capacidade de fazer isso, né? Se você tem um filho com mais de uma semana de vida, você já ouviu profundamente irado contra você. E não há dúvidas que se ele tivesse forças, não tendo sabedoria, mas tendo um coração cheio de insensatez, ele provavelmente te mataria. Salomão está dizendo o seguinte, que a insensatez, nesse versículo, está ligado ao coração da criança. E que a disciplina vai livrar o coração dela da insensatez. O outro versículo que nós vamos ler é Provérbios 23, do 13 ao 14. Que diz o seguinte: não evite de disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. E o outro versículo diz o seguinte: castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. A palavra traduzida aqui como sepultura é a palavra Sheol, que muitas vezes também é traduzida como a palavra inferno, né? A ideia de Salomão é que ao disciplinar os nossos filhos com vara, nós não corramos o risco de matar os nossos filhos fisicamente, né? Porque a disciplina, primeiro, não é uma surra, né? Não é, seu filho não vai estar apanhando de uma gangue e semi-morto para o hospital, não. Não vai espancar o seu filho. Disciplina é diferente. E ao mesmo tempo que nós disciplinamos os nossos filhos, o que ele está querendo dizer, é que a criança, daquele ambiente de rebeldia, ela é tirada daquele ambiente de rebeldia e colocada num caminho de submissão, onde ela está mais propensa a ter um coração aberto para receber a palavra de Deus. Então, quando você disciplina, você está tirando a criança do caminho da perdição, caminho de morte também, e colocando a criança no caminho que ela vai estar mais propensa a ouvir a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 2, vai dizer o seguinte: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui? A palavra de Deus também fala sobre a morte física. A palavra de Deus também fala sobre a morte física. Paulo, nesse texto, ele está praticamente citando Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, quando ele falou sobre o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Qual é o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Então, várias vezes, quando eu vou disciplinar os filhos, ou vou corrigir, o que acontece? Eu digo para eles: o papai te ensinou e a mamãe que quem não obedece o papai e a mamãe tem a tendência de morrer mais cedo. Não é que a criança vai morrer necessariamente, mas normalmente quem não segue o conselho do pai ou mãe, quem não obedece, segue a orientação, ele tem a tendência de morrer mais cedo. Muitos desses jovens que partiram para a eternidade, eles partiram provavelmente porque eles quebraram algum conselho que o pai deu e a mãe. É verdade? Quantos jovens não andam nos seus transportes e o pai e a mãe dizem: meu filho, vá devagar. Se você beber, estou falando de sendo descrente, por exemplo. Se você beber, não dirija. Não se envolva com isso. E o que o jovem faz? Faz o contrário. E qual é o resultado disso? Muitas vezes é a morte. É a morte. Então, a gente pode ensinar isso para os nossos filhos, que é um mandamento com promessa. Não quer dizer que sempre que o filho obedeceu e o pai e a mãe, não quer dizer que não vai morrer novo. Mas a tendência é essa, que quem não obedece pai e mãe, morre cedo. Outro versículo é Provérbios 29, 15. Diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe.
Eu tenho certeza que vocês sabem que Salomão está falando aqui. Vocês que são mães, eu também que sou pai. Você sabe o que é uma criança envergonhar você, não sabe? Todos nós já fomos envergonhados alguma vez. Porque provavelmente você já se sentiu envergonhado pelos seus próprios filhos. Você já sentiu Você já percebeu que uma criança entregue a si mesma, ela sempre vai envergonhar os pais? Quando a criança ela é entregue a si mesma, quando a criança ela não tem disciplina, a tendência dela é envergonhar os pais. Então, o filho entregue a si mesmo é um filho que faz tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer. Deixa o bichinho, é uma criança. Muitos pais dizem, ele é criança. Ele não sabe de nada, não. Será que ele não sabe? Tem muita mãe que assim, eu não posso disciplinar uma criança pequenininha porque ele não sabe ainda. Eu posso dizer com toda a convicção para você que ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. O Ravi tem 1 ano e 5 meses. E ele sabe. Que o que ele faz é errado. Que a gente disse para não fazer. E ele sabe. Olha o pecado. Então, o Todd Tripp ele vai dizer o seguinte. Em uma palestra, ele falou que uns amigos dele convidou ele uma vez para sair, para passar férias em uma praia. Passar uns dias numa praia. E ele disse que só foi uma vez o convite. Porque não suportou outra vez, porque ninguém consegue estar junto de crianças que são entregues a si mesmas. Não é verdade? Esses dias, com uma pessoa bem próxima, aí não vou citar nome, mas teve um problema familiar com a família, que chegou ao nosso conhecimento, não porque a gente foi atrás da fofoca, mas porque vieram pedir conselho. Por causa de uma criança pequena, houve problema entre adultos, porque a criança estava entregue a si mesma. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Tirar essas filosofias que estão na nossa mente. Não, é muito pequenininho. Ele não entende. Irmão, ele entende. Ele entende. A Bíblia diz que ele entende. Você não vai pegar uma criança de 1 mês, 2 meses, mas a criança de 1 ano, que já está andando, 1 ano, o tamanho do Ravi eu considero pequeno, ele entende sim. Você pode ensinar para ele vai entender. Então a gente tem que tirar essa filosofia errada da nossa mente. Filosofia essa que é divulgada pelos pedagogos, pelos psicólogos, pelos pediatras e por tradições familiares que é passado de pai para filho, isso é errado. Nós temos que seguir a palavra de Deus e não aquilo que a gente acha melhor ou mais conveniente. Lembra que no começo a gente abordou sobre as coisas, a maneira errada a gente lidar com os filhos? Suborno, apelar para o emocional, usar mentira. Tudo isso é maneiras erradas de lidar com os filhos. Então Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele está nos instruindo, está nos ensinando que tem muita coisa que nós devemos entender. Melhor dizendo, que tem muita coisa que nós não entendemos quando nós falamos sobre o uso da vara. Uma certa autora aqui, que eu não vou saber pronunciar o nome dela, ela escreveu um livro chamado Não Me Faça Contar Até 3. Eu tenho esse livro em PDF, eu já li parte dele, que diz o seguinte nesse livro. Existe um mistério em como a vara funciona. Mas podemos estar confiantes de que quando confiamos em Deus e obedecemos trabalhando no bumbum, Deus está honrando a nossa obediência e trabalhando no coração. Portanto, se você pretende arrancar a estutícia dele pela raiz e se pretende transmitir sabedoria, você deve usar a vara. O que ela está dizendo aqui? Existe um mistério em como a vara funciona. Ou seja, quem ordenou fazer isso? Foi Salomão? Foi Deus. Não foi Salomão. Quem é que entende o ser humano melhor que Deus? Deve ser o psicólogo, né? Lógico que não. Então Deus disse, use a vara. Use a vara. E aqui essa autora vai dizer o seguinte, existe um mistério em como a vara funciona, mas podemos estar confiantes, ou seja, confie nisso, de que enquanto confiamos em Deus e obedecemos o trabalho, e o obedecemos
Obedecemos a quem? A Deus, trabalhando no bumbum. O que é no bumbum? Na poupança da criança. Disciplinando. Deus está honrando a nossa obediência e trabalhando no coração. Portanto, se você pretende arrancar a estultícia do coração pela raiz e se pretende transmitir sabedoria, você deve usar a vara. Você deve usar a vara. Então tem muita coisa que a gente não entende. Como é que Deus age de fato, né? Como é que Deus age a gente usar a vara no bumbum dos nossos filhos para tirar a insensatez do coração deles. Mas aí é que entra a confiança em Deus. Aí é que entra a confiança em Deus, que Ele faz, a gente deve fazer aquilo que Ele nos ordenou, aquilo que Ele mandou, amém? Talvez você diga, pastor, não vejo nenhum resultado. Você deve exercer a fé, muitas coisas. E com certeza, talvez você não parou para observar, mas há muito resultado, irmãos. Muito resultado. Amém? Vamos orar. Próximo culto a gente continua falando sobre esse assunto. Tem alguma pergunta? Tem algum irmão que tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto? Se tiver, a gente vai tentar responder agora. Não? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, pedindo que o Senhor faça descer até o nosso coração a Tua palavra, a Tua instrução, Senhor,